Desde que eu conheci Jesus em 2004, Gabriel, isso passou parte da minha vida. Você vai no Corpo de Bombeiro, todos que me conhecem sabem que desde quando eu conheci Jesus, eu fui conhecer Jesus, Gabriel, na areia, na praia. Eu conheci em 2004 Jesus Cristo, eu já era guarda-vida. Como é que foi? Olha, Gabriel, olha o que acontece comigo, olha qual é o grande cenário. Em 1997, a minha mãe, eu sou de uma família que é boa parte todo católico e espírita. Não tinha nenhum evangélico na família, eram poucos, contavam nos dedos evangélicos. Mas era a grande 50% católico e 50% espírita. Eu fui criado nesse berço, católico e espírita. E em determinado momento da nossa vida, minha mãe começou a frequentar a igreja evangélica. E eu achava aquilo tudo uma grande loucura. Eu achava aquilo tudo uma grande... Eu achava que minha mãe estava até com algum problema. Qual era a confissão? Era uma Assembleia de Deus, mas no interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Santa Cruz das Palmeiras, uma cidadezinha pequena, maravilhosa cidade. A minha mãe começa a frequentar a igreja evangélica e um dia à noite a minha mãe precisava que alguém a levasse até a igreja. E eu falei, mãe, eu levo a senhora. E fui até a porta da igreja e falei, mãe, a senhora fica à vontade no culto da senhora que eu aguardo aqui. E eu estava lá fora aguardando e minha mãe falou, não, meu filho, senta ali, fica ali comigo, fica lá no fundinho. Vai ouvir lá um pouco. Eu fui, sentei e fiquei no fundinho, irmão. Achava aquilo tudo, Gabriel, as pessoas falando em língua, falavam em mistério, um sapateava. Eu falei, o que é isso? O que está acontecendo com a minha mãe? Achava que a minha mãe estava ficando louca. Eu falei assim, o que está acontecendo com a minha mãe? Eu sei que começou ao término do culto, começa um momento chamado revelação. O pastor que estava ministrando a palavra, ele apontava para um, falava uma coisa, apontava para outro, falava outra coisa. E de repente aquele homem apontou para mim, Gabriel. Apontou para mim e começou a falar da minha vida. Começou a falar coisas que só eu sabia, Gabriel. Começou a falar coisas, ele fala assim, olha meu filho, para você saber que é Deus que está te falando tudo, você primeiro é um ministro da palavra de Deus. Pode passar o tempo aí que for aí, que você vai ministrar ainda a palavra do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Essa mulher casada que você está saindo, se você continuar saindo com ela, vai te trazer a morte. Ele falou isso para mim. Só eu sabia disso, Gabriel. A pessoa mais próxima que eu contava o meu segredo era meu irmão. Nessa época, que idade, eu estava com 19 anos. Eu lembro que nessa época, máximo 20. Eu lembro que nessa época a pessoa mais próxima que eu revelava o meu segredo era meu irmão, estava morando nos Estados Unidos. Então não tinha para quem revelar aquilo. Era eu e Deus sabíamos daquilo, mas eu não sabia que Deus sabia a relação com Deus por isso. Gabriel, acabou o culto, eu saí correndo daquela igreja. Você não queria nem ouvir? Não, eu saí correndo daquela igreja. E na mesma semana eu já estava fora daquela cidade. Eu já não estava mais lá. Conclusão, isso foi em 97. Passaram-se 7 anos, meu irmão, e eu fui ter um encontro com Jesus. Em 97 acontece isso, passa-se 7 anos eu vou ter um encontro com Jesus. Como, da senhora? Eu, na época do mundo, eu tinha minhas fraquezas. Existe aqui dentro, Gabriel, carne, espírito e alma. Claro. Você alimenta o teu espírito, você eleva a tua espiritualidade. Se você alimentar os desejos da carne, você fica um homem carnal. Conclusão, eu era um homem muito mulherengo, Gabriel. Eu era mulherengo e gostava de uma cerveja, gostava de uma caipirinha, entendeu? Eu gostava, meu vício no mundo era essas duas. Não é um pecado. Assim. Para quem quer buscar espiritualidade é assim, Gabriel. Não, para quem está aquilo na verdade não é. O que estava acontecendo comigo? Era isso que acontecia na minha vida. E aí, em 2004, o que aconteceu? Eu comecei a beber, a tomar minha cerveja com os amigos, e eu comecei a passar mal. Começou a me dar uma diarreia muito forte. Eu fiquei um mês com diarreia. Só que eu começando a fazer exame, começou a buscar o que estava acontecendo, não descobria nada, estava tudo normal. Mas tudo que eu comia saía como água. E foi para o segundo mês. Entrei no segundo mês com esse problema. E aí os médicos começaram a achar que poderia ser uma coisa mais grave e queriam fazer um exame mais profundo. E eu falei, não, segura aí, doutor. Segura aí. Na época tinha que passar um fio dessa grossura pelo meu ânus. Eu falei, não, calma aí, doutor. Segura outra forma. Segura esse mistério aí, eu falei. E fui e eu me lembrei da profecia lá de trás, daquela mensagem de 1997, que o homem de Deus falou que Deus tinha um propósito na minha vida. E eu na areia, na praia, eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é verdadeiro, o Senhor me cura. E eu vou servir o Senhor. O Senhor me cura, tira os desejos que tem dentro de mim da carne, da bebida, das mulheres. O Senhor tira esse desejo, me dá uma família e eu sirvo o Senhor, Pai. Eu sei que eu falei isso num dia, galera, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu falei isso num dia. No outro dia eu não fui no banheiro e no outro estava tudo normal. Desde então, isso foi em 2004. Desde então, nunca mais. Aí depois Deus me deu uma varoa maravilhosa. Construí uma família que eu... Você chama de varoa? É na religião? Porque na televisão todo mundo falou, quando você falou varoa, todo mundo achou estranho. São vasos, né? Vasos de Deus. Vasos de Deus, ungidos de Deus. E o varão é o homem e a varoa é a mulher.